A festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, era uma cerimônia judaica que comemorava a saída de Israel do Egito e comemorava esse tempo que Israel passou no deserto, que o povo de Deus passou no deserto. Ele simbolizava então que Deus tirou o povo das trevas e trouxe para a luz. A ideia é, Deus tirou do Egito, da escravidão, que representava as trevas, estava levando o povo para a terra prometida, simbolizada aqui como a luz. Esta festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, lembrava então o tempo que o povo de Israel viveu no deserto durante 40 anos em cabanas. E outra palavra para isso é tabernáculos, que eram umas cabaninhas que eram montadas muito bem feitas. Eles passavam e moravam naquelas cabanas até que Deus então levantava e falava: vamos seguir em frente. Aí o povo desmontava suas cabanas, desmontava seus tabernáculos e então seguiam e iam para o caminho aonde Deus levava. Durante esta festa havia uma cerimônia, depois que então o povo de Israel entrou na terra prometida, depois que eles passaram a habitar, uma vez no ano, eles comemoravam esta festa dos tabernáculos. E como que era feita essa festa? Eles saíam das suas casas, saíam da cidade, iam para fora do muro de Jerusalém, lá montavam as suas cabanas e então começavam a comemorar e passavam alguns dias ali comemorando, então uma semana de festa, comemorando, lembrando do tempo em que Israel viveu em cabanas. Durante essa festa, havia uma cerimônia muito importante, chamada a iluminação do templo. 4 enormes candelabros de ouro eram acesos no pátio. A história diz que esta luz era tão forte que iluminava quase todos os pátios de Jerusalém. E o povo celebrava com tochas durante a noite. Porém, chegava o momento que a festa acabava. As luzes do templo se apagavam, a cidade voltava à escuridão normal da noite. Eles tinham que se contentar com apenas pequenas tochas no caminho de suas casas até chegar e então apagar as tochas e dormir. E então tinham ali no máximo um pequeno lampião em suas casas. Naquela época, obviamente, não existiam as luzes eletrônicas, como nós temos hoje, não tinha energia elétrica. Então todas as noites naquela época eram muito escuras. É por isso que as pessoas elas dormiam muito mais cedo do que nós dormimos. E então o povo ele ficava como se fosse o apagão, que teve até ontem alguns apagões aqui. Ele ficava neste apagão, nessa escuridão tremenda. E é exatamente nesse contexto, talvez logo após as luzes artificiais apagarem, nesse dia da festa das cabanas, em que Jesus, ele fala essa icônica frase do versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Provavelmente Jesus está falando aqui, olhando para os candelabros de ouro se apagando e a luz indo ali, trazendo a sua escuridão. E Jesus olha para aquela cena e olha para os fariseus, olha para os seus discípulos e diz: está vendo essas luzes apagando? Eu sou a luz que nunca se apaga. Eu sou a luz
do mundo. Enquanto as luzes da falsa religião se apagam e deixam o homem no escuro, Jesus se apresenta como a luz eterna. E hoje nós vamos ver a diferença, então, entre viver nas trevas e viver nesta luz que é Cristo Jesus. Para a gente começar, então, olhando para o significado desta frase, nós precisamos olhar para uma história que vem antes. Uma história que alguns dizem que essa história ela foi colocada fora do lugar. Alguns críticos da Bíblia comentam que talvez essa história não deveria ser colocada neste lugar aqui no Evangelho de João, exatamente neste capítulo, mas colocada aqui pode nos trazer um significado do que é viver nas trevas e viver na luz. Eu quero que você olhe comigo, primeiramente, versículos de 1 a 11 do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, e nós veremos que os que estão nas trevas condenam, mas a luz perdoa. Os que estão nas trevas condenam, mas a luz perdoa. Vamos ler comigo, versículos de 1 a 11, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Para entender então melhor o significado desses versículos, Jesus ser a luz, nós precisamos olhar para essa história. A história da mulher que é pega em adultério. E o interessante é que ela foi pega em flagrante, em adultério. Mas o marido ou a pessoa, o homem aqui, não é acusado. É somente acusada esta mulher. A história começa então com um contraste chocante. De madrugada, Jesus vai ao templo ensinar. E de repente os escribas e os fariseus arrastam esta mulher para o encontro de Jesus. Observe, primeiramente, a natureza das pessoas que andam em trevas. Elas usam a religião para destruir pessoas. Eles não estavam preocupados com a santidade. Eles não estavam preocupados em seguir a lei. Pois, como eu disse, se estivessem preocupados em seguir a lei, ambos deveriam ser apedrejados, tanto o homem como a mulher. Mas somente a mulher aqui estava sendo condenada. Se você quiser conferir isso, está lá em Levítico 20, versículo 10. Eles queriam usar aquela mulher como uma armadilha para acusar Jesus. Quem anda em trevas
sente prazer em expor o pecado alheio para esconder o seu próprio pecado. Eles disseram: a lei manda apedrejar, e você, Jesus, o que você diz? A resposta de Jesus aqui é a manifestação verdadeira da luz. A luz não apenas ilumina o nosso exterior. A luz de Jesus é a única luz que ilumina também o nosso interior, o que está dentro do nosso coração. Jesus ao dizer, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Jesus, ele acende um holofote na consciência daqueles homens. Há muita discussão sobre o que isso significa, mas possivelmente o que Jesus está dizendo aqui é: quem de vocês nunca adulterou como esta mulher? Então vá, apedreje. E é incrível que esses homens possivelmente saíram de lá pensando: todos nós somos adúlteros, todos nós somos pecadores, não tem como acusar esta mulher, porque se nós acusássemos essa mulher, nós também deveríamos ser acusados. Alguns comentaristas dizem que talvez muitos desses homens já tinham até adulterado com esta mulher, com esta mesma mulher, e talvez por isso o coração deles acendeu esta luz. Ficaram então apenas a mulher, a pecadora, e Jesus, o Salvador. Agora, Jesus ignora o pecado dessa mulher? Não. Jesus não ignora o pecado dessa mulher, mas ele diz: vá e não peques mais. Vá e não peque mais. Mas antes ele diz: eu não condeno você. Talvez essa mulher, possivelmente, ela tenha sim se arrependido do seu adultério. Jesus iluminou tantos fariseus, como estava também iluminando o coração desta mulher. E esta mulher percebeu que estava em pecado. Jesus não a condenou, mas Jesus diz: vá e não peques mais. A religião sem Deus, ela usa a lei para condenar e para matar. Jesus cumpre a lei e oferece também graça para dar vida a esta mulher. Jesus mesmo disse lá em João 3,17, a gente sempre olha para o 3,16, mas João 3,17 diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito de Jesus sempre foi de salvar o mundo. Se você só consegue julgar, só consegue criticar, só consegue condenar as pessoas ao seu redor, tome cuidado. Isso é sinal de trevas. Isso é sinal de quem anda em trevas. Se você só quer condenar as pessoas por causa dos seus pecados, mas não tem o interesse de salvar a vida delas, não tem interesse que elas saiam dos seus pecados e se voltem para Jesus, então, possivelmente você também está andando em trevas. É o que Jesus diz: primeiro, tire a trave do seu olho, para tirar o cisco no olho do seu irmão. Se você julgar alguém, julgue com a reta justiça de Deus. Mas Jesus ensina em Mateus, que nós devemos primeiro nos preocupar em ganhar o nosso irmão, antes de condenar o nosso irmão. E é isso que Jesus está colocando aqui. Jesus salva esta mulher, ao invés de condenar esta mulher. Quem foi iluminado pelo perdão de Jesus, aprende a largar as pedras, aprende a deixar as pedras de lado, e a oferecer misericórdia àqueles que estão em pecado. Então, primeiro, nós vimos aqui nesse texto de João 8, 1 a 11, que os que estão nas trevas condenam, mas a luz perdoa. Primeiramente, então, se você está na luz, procure sempre perdoar os pecadores, pois você também é um pecador.
Segundo ponto da mensagem, agora nós vamos olhar para o que vem depois. Vimos o que vem antes do versículo 12, e agora vamos olhar para o que vem depois do versículo 12, versículos de 13 até o versículo 20. E o segundo ponto da mensagem, nós vamos ver que os que estão nas trevas rejeitam a evidência de Deus, rejeitam o testemunho de Deus. Os que estão nas trevas rejeitam a evidência de Deus. Olha o que diz versículos 13, João 8, 13 a 20. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. 17. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Amém? Logo então que Jesus diz que Ele é a luz do mundo, as pessoas se perguntam: mas como que você pode alegar? Como que nós podemos realmente saber que você é a luz do mundo? Logo Jesus perdoar esta mulher e declarar ser a luz, os fariseus voltam a atacar Jesus. Eles dizem: você dá testemunho de você mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Aqui nós vemos uma outra característica daqueles que andam nas trevas: a cegueira espiritual. Eles julgavam segundo a carne. Eles olhavam para Jesus e via apenas um carpinteiro da Galileia, um homem simples. Eles não conseguiam ver que Jesus era o próprio Deus. Eles não conseguiam ver a divindade de Jesus. Jesus explica que o problema deles não era a falta de prova. Jesus fez muitos milagres e deu muito testemunho de si mesmo através dos sinais e através dos milagres. Mas o problema deles é que eles não conheciam ao Pai. Se eles conhecessem a Deus, se eles andassem com Deus, então eles também conheceriam a Jesus. E se eles conhecessem a Jesus, eles também conheceriam a Deus Pai. A história bíblica nos mostra que todos aqueles que verdadeiramente andavam com Deus no Antigo Testamento, ou antes de Jesus vir, ou buscavam a Deus em oração, reconheceram Jesus imediatamente. Uma dessas histórias, se você olhar lá para Lucas capítulo 2, Simeão e Ana eram 2 idosos que viviam orando no templo, e ao verem o bebê Jesus, louvaram a Deus, vendo nele a luz para a revelação aos gentios. Eles andavam com Deus, e porque andavam com Deus, logo que apareceu Jesus, eles disseram: esse aqui é o Messias. João Batista, ao ver Jesus, assim que viu Jesus, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:29. Natanael, um dos discípulos de Jesus,
um israelita sincero, logo que Jesus conversa com ele, ele confessa: tu és o Filho de Deus. Esses homens tiveram o privilégio de conhecerem a Jesus, tiveram o privilégio de entenderem que Jesus é o Messias. Mas por quê? Porque assim que Jesus apareceu, porque eles andavam com Deus, eles eram judeus que todo o tempo estavam servindo ao Senhor. Assim que o Messias apareceu, eles perceberam: de fato, ele é. Assim que Jesus apareceu, eles falaram: de fato, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus. Porque eles conheciam a Deus. O problema dos fariseus, o problema daqueles que andavam nas trevas, é que quando Jesus apareceu, eles não reconheceram Jesus como Deus. Por que não reconheceram? Porque eles nunca haviam andado com Deus. O problema não era que eles adoravam a Deus e não reconheceram Jesus. Não. A realidade é que eles não adoravam a Deus. Se eles adorassem a Deus de fato, quando Jesus aparecesse para eles, eles diriam: sim, aquele homem é quem estávamos esperando. Sim, ele é o Messias. Isso é interessante, que quando a gente prega o Evangelho para algumas pessoas, há pessoas que mesmo que não conhecem Jesus ainda, mas elas buscam a Deus em seu coração. E quando você começa a estudar a história de missões, principalmente com o povo muçulmano, há muitos missionários, há muitos relatos de missionários que quando vão evangelizar para o povo muçulmano, eles começam a falar de Jesus, muitos que buscavam a Deus com sinceridade. Quando Jesus é revelado para eles, eles dizem: é isso que nos faltava, é isso que nos falta, era este Jesus. Jesus vai se revelando com o tempo para esses homens, mesmo em outras religiões, mas quando Jesus aparece, eles abandonam as suas religiões e passam então a seguir a Cristo Jesus. A história de missionários no meio do povo indígena, que quando ele chegou no povo indígena, tinha lá uma cruz no meio daquela tribo. E aí esse missionário perguntou: algum outro missionário passou aqui e falou de Jesus para vocês? Eles: não. Ninguém passou aqui, ninguém falou de Jesus para a gente. Então, o que vocês adoram? Aí ele falou assim: nós adoramos um Deus. E esse Deus que criou todo o céu e toda a terra, a gente percebe isso. A gente vê isso. A gente adora este Deus que criou o céu e a terra. Mas nós percebemos que nós temos erros. E nós percebemos que Deus precisava intervir de alguma maneira para trazer uma pessoa ao mundo para poder nos salvar dos nossos erros. E esse missionário, contando essa história, ele começou a chorar e disse: isso é a revelação de Deus. E quando esse missionário disse: então eu vou falar quem é esse Deus, ele começou a contar a história bíblica, começou a falar sobre Jesus, e esses índios começaram então a adorar a Cristo Jesus. E perguntaram: por que essa cruz? Eles: não sabemos. Não sabemos por que dessa cruz. Simplesmente sabemos que Deus nos salvou através dessa estaca de madeira. E então esse missionário contou: é esse Cristo Jesus revelado a vocês. E trouxe luz, porque Deus já estava se revelando àquelas pessoas com o tempo. O que faltava era alguém para explicar quem de fato Jesus era. Quem de fato era Cristo Jesus. Mas isso não aconteceu com os fariseus, porque eles andavam nas trevas, porque eles não abriram os seus corações para aceitar esse Jesus, esse Messias. Por que esses homens então, Simeão e Ana, João Batista, Natanael, por que esses homens aceitaram a Cristo, mas os fariseus rejeitaram a Jesus? Porque os fariseus, eles amavam mais a sua religião e o poder da autoridade, mas não amavam a Deus de fato. E isso talvez seja o que está dentro do seu coração.
Você talvez ame a igreja. Você ame o templo. Você ama o templo. Você ama a instituição. Você ama talvez até o poder que a igreja pode te dar. Poder de uma diretoria estatutária, poder de ser líder de alguma comissão, e você gosta de tudo isso que a igreja oferece, de um pequeno poder que pode ser dado para você e a autoridade, mas você não ama a Deus de fato. Nós temos que sempre tomar um grande cuidado de não seguir aos fariseus, de amar mais a instituição do que de fato a igreja de Cristo Jesus. E segundo também, esses homens não conheciam o Pai, não andavam com Deus e por isso não reconheceram o Filho. E quem rejeita Jesus Cristo, por mais religioso que seja, ainda está nas trevas e não conhece a Deus. Você pode amar a igreja, você pode até amar os seus irmãos, você pode amar tantas coisas, até amar ler a Bíblia. Você pode até ser um teólogo, um grande estudioso, mas se você não amar a Jesus, você continuará andando nas trevas. Você pode tocar no louvor, você pode dirigir o culto, você pode fazer tantas coisas, mas se você não amar a Jesus e não conhecer a Jesus profundamente, você continuará andando nas trevas. O segundo ponto, então, que nós vimos é que os que estão nas trevas rejeitam o testemunho de Deus, rejeitam a evidência de Deus, rejeitam conhecer a Deus de fato. E terceiro ponto, e aqui é a contrapartida: os que seguem a Jesus não andarão nas trevas, mas terão a luz da vida. Os que seguem a Jesus não andarão nas trevas, mas terão a luz da vida. Versículo 12, quero ler novamente. Diz assim, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós chegamos então ao centro da mensagem. Jesus faz uma promessa gloriosa: eu sou a luz do mundo. Aqui Jesus está retornando a profecias antigas, como Isaías 60, versículo 19, que dizia que o próprio Senhor seria a luz eterna do seu povo. No entanto, Jesus ele coloca uma condição aqui. Está dizendo, eu sou a luz do mundo, mas ele não termina aqui. Ele coloca uma condição. Ele diz, quem me segue? Quem me segue nunca andará em trevas. Para você ter a luz de Jesus, você precisa seguir a Jesus. No original, esta palavra, no original do grego, a palavra seguir, este verbo, ele não indica um ponto, um momento presente e ponto final. Ele indica uma ação contínua. Então nós poderíamos até traduzir, a ideia aqui é, quem continua me seguindo. Quem continua me seguindo constantemente. Não é uma pessoa que lá em 1900 e tarará, 1900 e bolinha, ele de repente aceitou a Jesus e disse, não, eu sou um seguidor de Jesus. Lá em 1900 e não sei quanto, eu aceitei a Jesus, eu fui batizado, então eu sou crente. Mas a vida que a pessoa vive neste mundo é totalmente contrária ao que ela diz que um dia na vida ela aceitou Jesus e seguiu a Jesus. A palavra seguir aqui, ela é uma ação contínua.
aqueles que estão me seguindo, aqueles que constantemente me seguem, esses não vão andar em trevas. Nós podemos usar aquela ilustração de que imagina que você está perdido em uma mata fechada e você está ali numa noite sem lua, então tudo apagado mesmo, e a lanterna do seu celular já acabou. Talvez você até estava com uma lanterninha meio fraca, mas ela se apagou também, acabou a pilha, acabou a bateria, e você está ali totalmente perdido, sem ninguém ao seu redor, totalmente em trevas. Não tem o que fazer a não ser sentar e chorar, tentar gritar para ver se alguém nos escuta. Você não enxerga um palmo à sua frente. E de repente aparece uma pessoa confiável. Uma pessoa confiável. Ela aparece com uma lanterna potente. Ela diz para você: eu conheço a saída para esta mata, me siga. E aí imagina que você olha para essa situação e aí você diga, né, a única saída seria você seguir este guia, seguir este homem, e você não precisa nem enxergar a luz em si, você precisa enxergar só o caminho que este homem está seguindo, e seguir este homem que está então iluminando o caminho. Mas imagina que você, de repente, olha para essa situação e diga assim: eu sei o meu caminho, eu sei o que fazer, eu vou me livrar daqui, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nenhuma pessoa para iluminar o caminho para a saída dessa mata. E você vira as costas e sai. É exatamente isso que as pessoas fazem quando encontram Jesus e não seguem a Jesus. Jesus aparece a elas no momento de perdição e muitas dizem: não, Jesus, eu não quero seguir a sua luz, eu não quero seguir o seu caminho, pode deixar que eu faço o meu próprio caminho. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela só vai andar em trevas, ela vai continuar perdida, ela não vai conseguir achar o caminho de volta, ela vai ficar lá a noite toda. Mas isso é que acontece com a vida das pessoas, elas continuam andando em trevas. Jesus aparece e diz: me siga, e as pessoas dizem: não, eu não quero seguir, eu quero ir para o meu próprio caminho. Seguir a Jesus implica em movimento, implica em obediência, implica em proximidade. Quando você segue a Jesus, você simplesmente olha para o caminho da luz e você diz: ok, eu vou seguir. Para seguir o caminho, eu não sei como é este caminho, mas se eu estou com Jesus, eu só olho para frente, eu só olho para a luz e eu continuo seguindo. Eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, a luz segue. Eu preciso seguir, eu preciso me movimentar. Assim como o sol, ele não apenas ilumina, mas permite que as plantas cresçam, que vivam. A luz de Jesus também faz mais do que nos dar entendimento intelectual. A luz de Jesus, ela gera vida espiritual. A luz de Jesus, ela gera vida no nosso coração, mas nós precisamos nos movimentar. Precisamos sair do nosso lugar e nos movimentar. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, ele diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Este mesmo Deus, ele diz o seguinte: Ele mesmo brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Quando Deus ilumina o nosso coração, Ele não apenas nos traz uma luz, Ele é a própria luz. Volte para a ilustração. Quando Jesus nos encontra na escuridão, Ele não nos entrega uma lâmpada fraca. Não, Ele aparece como o sol do dia. Ilumina toda a mata ao seu redor. E você não precisa se preocupar mais. Basta apenas seguir esta luz brilhando. E quanto mais você se aproxima dessa luz, mais essa luz ilumina tudo ao seu redor. Por quê? Porque Ele mesmo, o nosso próprio Deus, brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A luz de Jesus nos dá clareza sobre de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Fora de Jesus, só há confusão e escuridão. Nós podemos concluir então, antes de irmos para as aplicações, que em um mundo de confusão e pecado, Jesus oferece direção, verdade e clareza espiritual para aqueles que decidem segui-lo. Meu irmão, o mundo, ele só vai oferecer confusão e pecado. O mundo é trevas. O mundo só oferece isso. Mas Jesus está te oferecendo direção, está te oferecendo verdade, está te oferecendo clareza espiritual. Mas o que você precisa fazer? Seguir Jesus. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Eu quero então fazer 3 aplicações para nós encerrarmos. Olhando para o primeiro ponto. Meu irmão, se você não anda nas trevas, se você não quer andar nas trevas, então solte as pedras da condenação. Se você foi perdoado pela luz, pare de agir como quem anda nas trevas. Em vez de fofocar, em vez de julgar o pecado do irmão, ore por ele, exorte ele, restaure este irmão em amor. Procure essa pessoa e diz: meu irmão, você pecou diante de Deus, se arrependa do seu pecado. Jesus é bem claro lá em Mateus 18, ele deixa bem claro qual que é o processo de restauração. Se o irmão pecar contra você, vá até ele, exorte o seu irmão. Se ele se arrepender, glória a Deus, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, traga mais um irmão. Confronte esse irmão com 2 pessoas. Se ele não se arrepender, ou se ele se arrepender, ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leve o caso para a igreja. A igreja confronta esse irmão. Se ele se arrepender, ganhou o seu irmão. E se não se arrepender, então considere como gentil e publicano, como quem não conhece a Jesus, como quem não anda na luz. Porque Jesus diz todo esse processo? Porque nós fazemos todo o contrário. E era o que esses homens, lá nos versículos de 1 a 11, fizeram. Totalmente o contrário. O que nós fazemos? Ou nós já levamos o caso daquela pessoa para a igreja antes de confrontá-lo, ou a gente diz para todo mundo: meu irmão, você não sabe, estava na igreja e você não sabe o que aquele irmão fez. Ele pecou na minha frente, e em pouco tempo a igreja já está sabendo de toda a história do que aquele irmão fez. E talvez nem pecado foi, mas todo mundo está sabendo. Aquele famoso telefone sem fio. E qual que é o nosso problema?
é que na fofoca, muitas vezes a gente não inventa, a gente aumenta. A gente aumenta na fofoca. E uma coisa que era um pecadinho pequeno, que poderia ser resolvido, que você poderia ter lá conversado com aquele irmão, falar, meu irmão, você viu aquilo que você fez? E talvez nem ele percebeu que ele pecou, e você poderia ter resolvido só entre vocês, mas você gerou todo um tumulto, algo enorme, contando para todo mundo. E é isso que acontece com essa mulher. Essa mulher poderia ter sido tratada, poderia ter sido restaurada de primeira mão, mas não. Vamos condená-la, vamos apedrejá-la. Mas Jesus está perdoando. Meu irmão, solte as pedras da condenação. Se você vive na luz, então busque a restauração de pessoas, ao invés da condenação. Segundo, abandone o orgulho religioso. Não ache que você pode chegar a Deus pelos seus próprios méritos ou pela sua luz interior. Reconheça, como aqueles homens fiéis da Bíblia, que Jesus é o único caminho para o Pai. Jesus é quem nos ilumina, e somente Cristo Jesus. É Ele quem traz salvação ao seu coração. E terceira aplicação: siga a luz de Deus, não uma vez na vida. Siga a luz de Cristo Jesus diariamente. Todos os dias, siga a luz de Jesus. Não se contente com a experiência do passado. Há muitos irmãos que falam para mim, pastor, lá na década de 90, lá naqueles tempos, como era bom, eu evangelizava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu servia a igreja, eu fazia tanta coisa para Jesus, mas agora eu estou meio desanimado. Mas a pessoa se orgulha daquele tempo, mas agora está totalmente distante de Jesus. Jesus não vai olhar para você e dizer, olha, obrigado por aqueles 5 anos que você fez tudo para mim. Mas e o restante da vida? O que você fez? Não, Jesus vai dizer, obrigado porque você se manteve fiel, do começo ao fim. Do começo ao fim. Não se orgulhe de coisas que você fez no passado. Não se contente com uma experiência do passado. Se você sente que a sua vida está escurecendo, que você está se desanimando, que você talvez até esteja entrando em alguma depressão, algo assim, se você percebe que a sua vida está se definhando, e que aquela paixão que você tinha antes, quando tudo parecia mais claro, quando você servia ao Senhor, e parece que você não tem mais ânimo agora, minha palavra para você essa noite é: volte a servir ao Senhor com alegria. Siga a luz diariamente. Deixe Jesus iluminar. A luz continua andando e você precisa continuar em movimento. Você precisa continuar seguindo essa luz com alegria, para chegar no final da sua vida e você falar: eu servi ao Senhor desde a minha conversão até o final da minha vida. Eu servi ao Senhor com empenho, com alegria. Eu segui a luz. Eu segui a luz. Arrependa-se hoje e volte a seguir Jesus de perto. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais você será iluminado e menos você vai andar em trevas. Meus irmãos, Jesus é a luz do mundo. Ele brilha não para nos cegar, mas para que através dele possamos ver tudo com clareza e encontrar o caminho da vida eterna.
Se você ainda não tomou uma decisão de seguir esta luz, tome ainda hoje. Se arrependa dos seus pecados e tome essa decisão e diga: eu quero seguir a Jesus. Eu quero, a partir de hoje, fazer uma confissão de seguir a luz, de seguir a Jesus, porque eu estou andando em trevas. Tome essa decisão hoje, ainda. Este é o convite. Faça isso ainda hoje. E se você está talvez vivendo uma vida longe de Deus, que no passado até teve momentos em que você seguiu com fidelidade, mas você está desanimado, mas você se sente desamparado, você se sente triste em servir ao Senhor, siga Jesus com alegria, volte a Jesus, se aproxime de Jesus, volte a servir ao Senhor, volte e se aproxime da luz do mundo. Vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus eterno. Nós te glorificamos porque o Senhor enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar, para dar a vida eterna. E ó Deus, eu primeiramente sou muito grato a Deus, porque o Senhor salvou a minha vida, porque o Senhor me tirou das trevas. E eu sei, ó Deus, que o Senhor fez com muitos dos que estão aqui. E eu espero que todos, mas talvez haja alguém aqui que ainda não tomou essa decisão de seguir ao Senhor, que ainda está vivendo em trevas assim como os fariseus, que ainda está vivendo em trevas assim como os falsos religiosos. Pai, quebre este coração, que o Teu Santo Espírito possa quebrar o coração desta pessoa hoje, para que ela possa arrepender dos seus pecados e crer que Cristo Jesus nos salvou por meio da sua cruz. Se alguém aqui, ó Pai, que quer tomar essa decisão, que ela possa depois tomar essa decisão com a igreja, vir aqui depois e confessar o seu pecado, se arrepender e crer em Jesus. Eu também te peço, ó Pai, por aqueles que estão andando longe do Senhor, mas se querem voltar a seguir a Jesus, querem voltar a viver uma vida aos Teus pés. E eu te peço, Pai, que o Senhor ajude essa pessoa, para que ela possa se consagrar ao Senhor. Abra o nosso coração, ó Deus, é o que te pedimos. Transforme vidas essa noite. Vai colocando o desejo de te seguir no nosso coração, para que mais e mais, e todos os dias, nós possamos seguir esta luz, que é Cristo Jesus, para sermos iluminados. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.